Alô, alô, caros ouvintes. Chegamos ao 8º episódio do nosso Política ao Quadrado, nesse preciso instante em que confirmamos a segunda década perdida no Brasil em 30 anos. E foi uma década que começou cheia de esperança, vocês se lembram? Pois é. E essa que começa com pandemia e Bolsonaro, como é que vai terminar? E o pior, Lívia, é que essa nova década perdida a gente não teve o som dos anos 80, não teve Legião, não teve Cazuza, não teve Raul, não teve Tim Maia. Tá foda com PH. Bom, mas pensar e agir é o que nos resta, certo? E como ao conversar nós estamos pensando e agindo, convidamos para esse episódio um cara que pensa e que age. Não é, Lívia? Dizem as boas línguas que sim, né? Caião, eu tô bem, apesar de tudo, né, que a gente tá vivendo. Ouvintes, tudo bem? Espero que vocês estejam todos maravilhosos. Gente, o nosso convidado de hoje, ele é representante de um dos estados que eu mais amo nesse país, que é a Bahia. Ele é natural de Barreiras, jornalista e especialista em democracia, república e movimentos sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi consultor de comunicação da Secretaria-Geral da Presidência da República para a Conferência Rio+20 em 2012. Entre 2015 e 2016, foi secretário executivo adjunto dessa mesma Secretaria-Geral, onde chegou a exercer o cargo de ministro interino. Atualmente, é sócio da Veredas Inteligência Estratégica. Quem é ele? Efraim Neto. Tudo bom, Efraim? Tudo bom, Lívia, tudo bom? Obrigado por estar aqui, Efraim. Obrigado pelo convite. Será um prazer bater um papo com vocês. Ótimo. Efraim, você soube desde quando você era criança que você trabalharia com comunicação ou você foi daqueles adolescentes, como a maioria, né, que passa por aquela tensão de descobrir o que vai fazer? Eu não tive muito sofrimento, não. Sempre fui comunicador desde pequeno, independente, assim, do momento e tal. Por uma época eu fui um pouco menos tímido e depois eu tive uma fase mais tímida, eu acho que a pré-adolescência ali. Mas eu já entrei na faculdade sabendo exatamente o que eu queria e exatamente como eu iria fazer. Isso é uma coisa que me norteia até hoje. Então eu tinha ali uma ideia que eu já seguiria para uma profissão que fosse lidar com palavras, com pessoas, né? Naturalmente a gente sofre aquela pressão direito, vai ser doutor, medicina, engenharia. E eu tenho irmãos que são médicos e engenheiros, então aí é que veio a pressão mesmo, mas eu acabei optando por jornalismo. E a sua infância e adolescência foi toda lá em Barreiras? Você fez universidade por lá mesmo? Eu nasci em Barreiras, fiquei até 15 anos de idade lá, mas boa parte desse período a gente ia para a cidade da minha mãe, que é Irecê, Bahia, terra do feijão, onde ali eu tive talvez a melhor escola da minha vida, porque minha mãe ela tem uma história de que ela andava 6 quilômetros para ir estudar e 6 quilômetros para voltar. Em Irecê. Irecê. Dos familiares da minha mãe, né, dos irmãos ali, dos 5 filhos, ela é a única que teve essa coisa de estudar mais, é a única que mudou de vida. E uma outra tia minha que acabou casando com um italiano, mora na Itália até hoje. Todos os outros ainda vivem da roça. Então é uma coisa bem marcante assim na minha infância. Tem primos que vivem de roça ainda. E a gente viu a transformação da década, de ver o acesso às coisas e também a perda das coisas, né? A migração para a cidade grande, etc. Então, com 15 anos eu mudei para Salvador, num esforço para estudar. E você, quando criança, sua mãe te contando essas histórias, você conseguia elaborar na sua cabeça que, na verdade, a vida deveria ser mais fácil, que existia injustiça, ou você foi pensar nisso só bem mais tarde? Eu escrevia desde muito novo. Então, eu escrevia muita crônica. Hoje eu praticamente não escrevo. Que idade, mais ou menos? Desde 13, 12, 14, 16. E minhas crônicas eram sobre sofrimento, basicamente. Tanto do que eu via na TV, quanto de coisas que eu lia, né? Tive uma fase muito mergulhada na poesia. E depois disso eu acabei focando em outras coisas, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas nessa fase eu escrevia muito sobre isso, das dores do mundo, vamos dizer assim, como falar Drummond. Quem que é seu poeta predileto? Eu gosto muito de Gregório de Matos. Olha só, gente.
Eu acho que Gregório, não só por ter uma história na Bahia, mas ele tem uma história da formação da sociedade brasileira que eu acho fantástica. Não, muito bom. E em Salvador, você chegou aos 15, mas aí você fez o 2º grau antes de entrar na faculdade. Entrando na faculdade, você falou que já foi com um pensamento muito, assim, certo do que você queria fazer. Mas você saiu da faculdade com esse mesmo pensamento quando você chegou? Você, não, eu quero entrar na faculdade para ser jornalista, âncora, alguma coisa, e depois você saiu, não, eu vou assessorar, eu vou fazer outra coisa. Eu tinha na minha cabeça, ali na fase de decidir, que direito eu não queria. Eu até passei, mas não quis cursar. E eu faria ou ciências sociais, para passar fome, como dizia minha família, ou eu faria comunicação. E aí eu fiquei entre rádio e TV, mas na hora H eu fui para o jornalismo. Quando eu entrei no jornalismo, e eu já entrei assim, eu vou estudar meio ambiente. Essa era a minha vida, e estudar a Amazônia. E eu comecei, isso era 2004, quando eu entrei para a faculdade. E eu tive alguns professores foram muito determinantes para mim. Um é o Brotas e Mônica Rodrigues, que para mim foi uma pessoa mais norteadora, assim. E por eu ter essa coisa de meio ambiente, ela, quando chegou na faculdade, ela falou, você vai trabalhar comigo. E eu falei, eu queria trabalhar com ela e fui trabalhar com ela de graça. Tipo assim, é a pessoa que pode me abrir portas. Eu sempre tive muito essa coisa, muito voluntarista, né? De querer ajudar, de mergulhar. E depois eu vejo o que é que você faz. Não tinha dinheiro, a gente tinha um dinheiro contado, mas a gente dava um jeito. Aí a gente pegou isso em 2006. A gente pegou uma agência da faculdade e transformamos numa agência só sobre meio ambiente. A agência da jornalismo da faculdade. Chamava Agência EUE. EUE é Folha em Iorubá, lá na Bahia. E aí a gente começou a fazer naquela época matérias de áudio, vídeo, escrita e foto. Já era multi-plataforma em 2006. Então se a gente ia para o litoral norte da Bahia, pegava uns fatos. A faculdade bancava, não sei nem como que bancava esses malucos, mas estava lá. E a gente começou a escrever em revistas, né, publicadas em São Paulo. Aí você imagina, estudantes. Eu já tinha começado a criar um nome, né, dentro do jornalismo e meio ambiente. Não existia a sustentabilidade, como a gente fala hoje. Mas, Efraim, só um ponto. O enfoque era denúncia, era informação para esclarecimento da sociedade? Qual era o enfoque que vocês adotavam? Sempre explicativo. Explicativo, tá. Nada denuncista, nada de jornalismo imediato, que a gente fala jornalismo marrom, né? Não é factual. Ele sempre foi um jornalismo que a gente desenhou para explicar as coisas. Certo. O que é bioma, aí você cita, explica, pega pessoas. E aí, isso foi bem interessante no sentido de que se conseguiu um espaço bom para jovens, estudantes, focas, né, como fala na área, em veículos, inclusive, de fora. Nessa época, eu entrei para a Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental. E fiz minha primeira viagem de avião, em 2007. Fui para Porto Alegre, para o 3º Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. E lá conheci pessoas também maravilhosas. André Trigueiro, que é da Globo, sim. Na época era do Globo News. Ilza Girardi, que é uma professora. Maurício Tufani, que é o cara que praticamente conceituou o jornalismo científico no Brasil. E outros nomes, Carlos Tautes, que era um cara da Reuters, enfim. Foi bem interessante porque isso me abriu portas. E aí eu entrei para a rede de comunicação e meio ambiente da América Latina, naquela época. No meio da faculdade ainda? No meio da faculdade. Quando eu saí da faculdade, na faculdade eu já tinha feito em parceria com uma amiga minha, Camila Godinho, um curso pré-vestibular para comunidade carente que morava em torno da faculdade. E a gente tinha estruturado a aplicação dos objetivos do milênio dentro das faculdades de Salvador. Então, aplicar na UFBA e outras faculdades particulares. Era bem interessante. Isso me abriu um caminho. E em 2008, quando teve a Olimpíada, que foi na China, de Beijing, eu fui para o Canadá com jovens do mundo inteiro
no Congresso Mundial de Jovens, que é um congresso apoiado na época por uma organização inglesa chamada Peace Child. Na época eu fui por causa da comunicação e meio ambiente, tinha uma referência nessa área. Disso, quando terminou a faculdade, em 2008, eu formei em 2008, eu não quis ficar em Salvador. E aí eu mudei para São Paulo. Campo de trabalho, você queria desbravar novas cidades? Salvador, eu pensava assim, se eu ficar aqui, eu vou ficar numa assessoriazinha. E eu não queria nem assessoria e nem queria veículos. Eu não tinha esse desejo de trabalhar em veículo grande. Não tinha, zero. Eu sempre pensei na comunicação alternativa, vamos dizer assim. Na época eu tinha um blog chamado Ecoblog e tal. E nesse processo de São Paulo, eu fui trabalhar com muitas organizações que estavam surgindo. Por exemplo, 360.org estava surgindo ainda. E foi o ano da 2019, foi o ano da COP de Copenhague. 2009. Tá. E eu fiquei no Brasil fazendo a comunicação de um dos polos, que era o polo da América Latina, né, do Kofi Annan, que era a campanha Tic, 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 que é o tempo está passando, vai chegar a 360 partes por milhão e mudança climática. Baseado nisso, a Oxfam me viu, um cara da Oxfam, na verdade, e tinha um projeto na UNB, já tinham feito os ônibusinhos amarelos escolares, e iam testar as embarcações escolares. E eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, ficar 3 meses. Olha só. Testando a embarcação e escrevendo sobre a realidade da Amazônia. E aí a gente morou dentro do barco e viajou a 42 lugares diferentes. Saindo de Belém e indo até Porto Velho. Essa experiência foi de tudo que você imaginar. E eu digo para você, o que eu achava que era sofrimento no Nordeste lá é pior. Ou tão ruim quanto. De você ver um pai prostituir a filha para ter comida porque o Ibama tirou a madeireira, a serralheria do cara. E como é que você lidava com isso internamente? Porque ao mesmo tempo que você... Não, porque assim, ao mesmo tempo que você tinha esse ímpeto ambientalista, sustentável, você estava vendo que ali na Amazônia, ali há necessidade de algum desenvolvimento mínimo para abrigar 25 milhões de pessoas que, enfim, vivem ali nessas condições. Houve um certo conflito, assim, naquele momento, interno? O principal conflito que eu tinha era o seguinte: como que você tira algo e você não ensina algo para alguém sobreviver com aquilo que você... Para colocar no lugar, né? Para colocar no lugar. Porque o nosso sistema é de tomar. O nosso sistema não é de ensinar nem de dar. E se ele te dá alguma coisa, ele vai te tomar em breve. Esse é o sistema, sempre foi assim. Esse foi a primeira, assim, me dava revolta. E revolta por ver que também... Na época eu não tinha essa noção de corrupção, mas você vê as pequenas vantagens. E ali o meu foco era assim, o cara é um cara que vive de subsistência, ele corta o entorno dele e tá errado? Tá errado. Mas entre ajudar o cara a resolver isso e deixar o cara passando fome, o que você faz? São coisas, são narrativas que você não escuta muito. Ou é 8 ou é 80, ou o cara diz que tá errado, ou o cara diz que tá certo e acabou. E eu acho que foi aí que surgiu uma coisa um pouco diferente para mim de também querer explicar, porque lembrando que eu sempre tive aquela visão de explicar as coisas. Quando você olha de fora é tudo diferente. A fotografia ela é feita com julgamentos e preconceitos. E aí preconceitos no sentido do significativo da palavra. Né? Na verdade você molda a fotografia aos seus valores, né? Exatamente. E distorce. E aí quem passa um dia olha de uma forma, mas quando você... tem uma mínima convivência, você enxerga de uma forma completamente diferente. A segunda revolta nesse processo era que você via o seguinte: os grandes continuam operando. E a palavra é essa mesmo, operando. E na hora que você tinha uma ação policial, pega o pequeno, o grande ele não pega. De você ver uma embarcação com 1000 toras e o cara acertar no rastreamento a tora do pequenininho. É um negócio que, assim, é jogo combinado. Então... isso também já tinha aquele sentimento meu da infância de eu preciso ajudar o mundo a ser diferente. E quando eu vi aquilo também veio forte esse sentimento. Tive um problema nessa viagem, questões de valores mesmo, coisas que eu não aceitei. E aí eu voltei a Brasília. E nesse período eu não consegui voltar para São Paulo, porque eu também não tinha renda e eu precisava de algo que me... fizesse voltar com sustentabilidade financeira, né? Além da ambiental, né? E aí, eu voltei, fiquei em Brasília, fui trabalhar terceirizado no governo, para uma agência
que presta serviço até hoje, inclusive, para a SECOM, quando o Lula tinha lançado o Portal Brasil. E aí eu era responsável por selecionar imagens que iam para a capa e tal. Eu odiava o trabalho, falar assim a verdade. Eu não era aquilo, e eu tinha essa coisa. Porque nesse período aí, que eu pulei parte da história, eu já tinha conhecido a América Latina inteira, viajando com jovens, fazendo projeto, lançamos projeto na Costa Rica, lançamos projeto no Equador, chamado Água e Juventude, lidava com questões de acesso à água escolar, de tratamento. Aí começa a história maluca mesmo, até aqui é tudo meio racional. A irracionalidade começa quando esse pessoal de São Paulo, da campanha Tic Tic Tic, o Rubens Bó, Aron Belink, que são nomes sólidos na área de sustentabilidade do Brasil, tiveram uma reunião no GT Clima, da Casa Civil da Presidência da República, junto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico. E aí me convidaram para essa reunião, e aquelas coisas que é milagre. Você tinha 2 dias de reunião, eu só podia ir em 1 dia e meio turno, porque eu tinha um outro trabalho. Quando eu fui, eu tive a oportunidade de fazer uma fala, contar um pouco dessa realidade da campanha e tal. E um senhor chamado Adroaldo, ele me viu, Adroaldo Quintela, e ele falou assim: o governo precisa de gente como você. E me chamou para ser consultor desses órgãos de organismo internacional para o Conselhão, para o Observatório da Equidade. O Observatório da Equidade, na minha opinião, era o melhor instrumento que eu vi até hoje e que também me ajudou a pensar várias outras coisas, porque ele não dava uma pesquisa só. Ele pegava várias pesquisas, estudava as pesquisas juntos para fazer a dela. E aí ele dizia o que era desigual e o que não era. Quando lá também passei pela experiência de puxarem meu tapete, assim. E aí quando puxaram o tapete eu voltei para São Paulo. E fui escrever numa revista chamada Consciência Ambiental, que era uma das que a gente publicava na época da faculdade. Eu, já mais ousado, mais vivo, eu me ofereci ao Dalbor para ser aluno voluntário dele, né? Assim, aluno especial lá na PUC do Rio. PUC de São Paulo, desculpa. E lá dele eu ouvi uma coisa que já mexia comigo, mas você não enxergava até alguém te dizer. Ele falava assim: no tempo da era da informação, qual é o papel do jornalismo? No futuro próximo, todo mundo vai ter a informação do jeito que quiser. Você que é jornalista, acha que isso tem que ser como? Aí eu respondi: não sei. Ele falou: você tem que dar sentido para as pessoas sobre a informação. Não adianta. Claro que o factual vai existir. O cara morreu, você tem que noticiar, teve um fato tal. Mas as pessoas não vão ter capacidade de entender os assuntos. Então você tem que explicar o que é, como funciona o Banco Central. A gente fala tanto, teve autonomia do Banco Central, não sei o que, o Banco Central decidiu, mas o que é o Banco Central? O básico a gente não sabe e não ensina para as pessoas o que é. E aquilo mexeu muito comigo. Aí eu voltei para Brasília também em um outro milagre. E aí foi a parte engraçada também. O Adroaldo também tem um fato importante nisso. O Conselhão começou a construir uma agenda de sustentabilidade do Conselhão. E eu participei de 3 reuniões que foram em São Paulo e a última era em Brasília. E aí ele pediu a passagem para eu ir e o cara que tinha me demitido negou. Mas não faz sentido, se eu demitir ele, por que eu vou pagar uma passagem? Aí o Adroaldo foi atrás de um diplomata que trabalhava na Secretaria-Geral, Marcelo, um paraibano. Falou: Marcelo, é o seguinte, tem um moleque que já ajudou a gente a construir a agenda inteira. O Ignacy veio para o Brasil e tudo, inclusive, para construir essa agenda. E eu só preciso de uma passagem. Aqui ele tem lugar para ficar. E eu tinha mesmo. Aí, beleza. Marcelo falou: eu compro. Tá de boa. Vamos falar aqui com o Gilberto Carvalho. Pediram, compraram. Na semana que eu vim, a pessoa que já estava selecionada para ficar na vaga de consultor de agência internacional saiu para ir para o Instituto da Marina, Silva. E os caras estavam sem ninguém, era final de novembro, eles precisavam começar em janeiro. E aí o Marcelo me chamou: cara, você topa mudar para Brasília e vir trabalhar? Sério, foi isso mesmo. E você tinha ficado com uma má impressão de Brasília da primeira vez? Ou das dinâmicas daqui ou não? Olha, eu não conhecia Brasília como eu conheço hoje. Eu não gostava, como todo mundo que chega aqui não gosta. E não podia também sentar. A gente pegava e botava o Pedro Pontual, um diretor lá de participação social, a gente botava ele para todo mundo ficar livre, assim,
Mas eu acabei ficando ali com uma referência boa, né? Quando chegou a própria, aí fizemos 8, foi um sucesso, chegou a própria conferência. Na conferência já tinha assim, uma relação direta com Gilberto Carvalho e tal, mas o que me marcou mesmo na Rio+20 com ele foi quando tinha a Vila Autódromo, ainda existiu o Autódromo do Rio, estava sendo derrubado para a Olimpíada, e teve um conflito pesadíssimo entre PM e manifestantes. E parte desses manifestantes eram índios do mundo inteiro. E eu lembro de uma frase que o Gilberto disse assim, teve uma decisão de governo errada, enfim, que piorou o conflito, foi uma decisão da Gleisi. E aí o João, de 2008, da Conferência de Jovens, que hoje ele está nas Nações Unidas, ele estava na UNDESA é a agência que cuida da relação de sociedade civil das Nações Unidas, e a gente, Secretaria-Geral, escreveram um ofício errado, em inglês, para o secretário da UNDESA, que era um chinês, falando que o ministro do Trabalho, era o Gilberto Carvalho, estava solicitando um negócio de receber os índios. Nesse dia eu acordei 5 horas da manhã e fui pro Rio Centro. Cheguei no Rio Centro e falei, João, nós temos que resolver essa porra. Vai dar merda. Resultado da resolução. Os índios entraram com arco e flecha, lança, com a carta na mão. Gilberto olha pra mim e diz-me assim, filho da puta que pariu, que merda você fez pra conseguir que esses índios entrem com os seus símbolos aqui, porque eu já tinha pedido e ninguém deixava. Aí, isso foi praticamente, veio o Gilberto, veio o secretário da UNDESA e veio um outro cara das Nações Unidas, acho que um assessor do próprio secretário-geral, e aí receberam a carta dos índios. Aí o dia fechou, lindo, maravilhoso, a gente cumpriu o papel, né? Pô, movimento índio e tal. E aí chegou de noite, a gente foi beber. O Gilberto olhou pra mim e falou bem assim, Caba, você vai cuidar da visita do Papa. Essa tava aquela na mente. E foi assim, no último dia da Rio+20 que eu fui convidado para cuidar da visita do Papa. Por causa do negócio dos índios. Caramba, e como é que foi isso? Qual foi a maior loucura aí nessa visita do Papa? Teve alguma assim também? Certamente, né? Todas têm. E aí, na visita do Papa, tem lá o processo de organização. Minha segunda reunião em Aparecida, depois que uma pessoa esteve lá, supostamente meu chefe, um delegado da Polícia Federal, virou, não, tem que ser organizado assim. Eu falei, não vai ser organizado assim. Mas eu já falei com o seu chefe. Eu falei, você não falou com o meu chefe. Falei, seu chefe não é o fulano de tal? Não. Para você falar para o meu chefe, você liga para o seu chefe e seu chefe liga para o meu chefe, que é o ministro. Porque isso daqui que você está fazendo vai dar merda. Assim, na frente de general, de tudo. Teve uma situação de um general faltou pouco para não bater no cara. Que isso? De tanta... E a briga era, o Papa disse que não quer gente fardada. Vou simplificar a briga. E a gente falou, não, vai ter gente fardada sim. Porque na visita de João Paulo, teve muito militar fazendo cordão. E a gente já tinha feito toda a conversa com a PM de São Paulo de fazer os cordões de troca. Onde fosse ter militar e o Papa fosse passando, ia ter só PM. Só que não tem PM para cobrir todo o perímetro. Então a gente tinha botado Forças Armadas, só que na hora que o Papa passasse, ia trocando. Para ficar tudo só a PM. E tal. E tem uma outra decisão interessante, né? E aí resolveu, assim, no grito mesmo, reunião tensa e tudo. E a outra decisão que a gente tomou corretamente foi, a gente olhou a previsão do tempo. Estava tendo Copa das Confederações, tinha acabado de ter a Copa das Confederações. E a gente optou por montar um mega hospital de campanha em Aparecida, com receio de chuva e frio e tal. E tinha a opção de levar as ambulâncias, e a gente optou pela opção mais cara, que era montar mesmo o centro. Foi a melhor coisa que a gente fez na vida, cara, de verdade. Ia ter gente sofrendo muito naquele dia, talvez se brincar até morta. Sério? Fez 4 graus em Aparecida. Caramba. Um frio da porra. E chovendo. E os fanáticos tomando chuva querendo ver o Papa.
3, 4 horas da manhã, a gente ia pro hospital com hipotermia, velho. Na hora de saída do Papa, tem outra história. Tinha muito político local que foi para cima. E na terça-feira à noite era o evento mais importante da visita do Papa, que era a inauguração de uma ala de um hospital, no Rio. Tava chovendo pra caralho. Pra caralho. Tem uma cena minha no Globo News empurrando um Papa pra dentro do helicóptero. Caramba. Entra, por favor, entra. Você tem que decolar. E o combinado era que eu voltaria no helicóptero com o Papa e no avião pro Rio. Mas por causa da chuva eu não pude voltar. É complicado, De né? que modo essas experiências de governo agora, né, começando lá desde a faculdade, foram experiências também políticas voltadas para a área ambiental, né, mas não políticas de fato assim, mas de cidadania mais. Aí depois veio essa questão de governo mesmo, né, nessas participações. Como é que isso te levou a montar a sua empresa de hoje? Qual que é o objetivo dela? Qual que é o serviço que você oferece? Tá. O Gilberto me convidou para ficar como braço direito dele na campanha de 2014 da Dilma. Foi fazer um movimento diferente do que estava programado, que a gente começou a organizar plenárias no Brasil inteiro, entre política e movimentos sociais. Era basicamente esse o trabalho. Depois a gente acabou enfiando os ministros, não tinha muito uma coordenação das agendas do ministro, a gente botava caminhada e tal, e nessas reuniões a gente realizou em 60 dias 230 ações. Que isso. Lá eu conheci o Luizinho, antes de conhecer o Ricardo Bezoini. O Luizinho olhou para mim, a história é a mesma, por mais maluca que seja. Ele não lembrava meu nome, a gente conheceu organizando essas plenárias e gostou. Aí a Dilma ganhou, a gente continuou no governo, aí eu lembro que fevereiro é o aniversário do Ricardo Bezoini, eles foram comer no Tia Zélia, e eu tinha uma amiga que a gente tinha combinado de almoçar e eu queria ir em todos os lugares menos no Tia Zélia. Ela falou, não, bora no Tia Zélia. Na hora que eu cheguei no Tia Zélia, eu tava conversando com ela, o Luizinho levanta. Puta que pariu, filho da puta, caralho, como é que é seu nome mesmo? Eu tô te procurando há 3 meses. Aí eu falei, meu chefe de gabinete. Eu falei, da onde? Do quê? E o Bezoini estava de ministro das comunicações. Ele falou, aí, Bezoini, já escolhi meu chefe de gabinete. Gente, que coisa. Assim, eu tenho uma relação de pai e filho com uma pessoa histórica, que é o Bigode. Bigode é um cara do PT mesmo, metalúrgico de carteirinha, não de formação, porque deram carteirinha de metalúrgico para ele mesmo, depois de anos. Mas é um cara muito ligado ao sindicato. E ele é muito próximo do Lula, o cara que tirou o Lula da cadeia, naquele discurso histórico em cima do Fusca, do Brinco de Ouro e tal. E aí eu liguei pro Bigode, tem um maluco aqui, que é o Luizinho, falando tal coisa. Cara, acredite, é muita cagada de sorte. Quando eu liguei, ele estava saindo para almoçar, estavam dentro do carro, Wagner Freitas, presidente da CUT, Feijó, ex-presidente da CUT e um dos caras que mais entende de sindicato, Paula Camoto e o Bigode. Aí ele botou no Viva Voz. O que é que o povo tá dizendo aqui? Vai, caralho, vai, cara. Aí eu fui pro Ministério das Comunicações ser chefe de gabinete do secretário executivo. Aí lá eu criei uma relação com o Bezoini, o Gilberto tinha saído do governo, né? Já naquela reforma. O Rosseto era o secretário-geral, eu fiquei 1 mês com o Rosseto e tive esse convite de ir para comunicação. Para comunicação. Acabei virando amigo do Ricardo também. E 6 meses depois, eu cheguei lá 9 meses depois, eu cheguei lá em fevereiro, no mês 10 a gente voltou, já era incêndio do impeachment. E criamos a Secretaria de Governo da Presidência da República, né? Ela não existia, eu fui responsável por escrever o decreto. Como vai funcionar. Como eu vim da Secretaria-Geral, conhecia pessoas e tal, aí eu acabei ficando como secretário executivo adjunto, porque você tinha o Ricardo como ministro, você tinha o Luizinho como secretário executivo e eu. Só que eram 7 ministérios virando 1. E eu cuidava praticamente de 5, o Luizinho de 1 e o Bezoini de outro. Essa era a divisão do trabalho, literalmente. Pequena empresa era comigo, a administração do palácio era comigo, nomeações comigo, tudo.
O Luizinho, ele cuidava mas muito mais ele da questão da agenda dos movimentos sociais e sindicatos, que ele é bancário, e o Ricardo cuidava da relação política mesmo, do que era a antiga SRI. Nesse período, foi que eu entendi que existia um problema com a esquerda em si. Assim. Já vinha desde não conseguir identificar 2013, de olhar o que é que eles estão demandando, o que é que tem de pauta. E de você ver um acuamento dos movimentos organizados, um fatiamento da agenda, então virou também cada um defendendo um microcosmo, e isso não dava unidade de luta, vamos dizer assim. E foi aí que eu enxerguei o que eu faço hoje. Nesse período da Secretaria de Governo, o Ricardo, o Luizinho tinha viajado, estava fora de alguma licença, e era a época da divisão das emendas e o monitoramento do impeachment. E o Ricardo pediu para eu ficar de ministro interino, período que ele ia sair de férias. Aí eu fiquei alguns dias de ministro interino cuidando da distribuição de emendas entre 2015 para 2016. E a parte de acompanhar o impeachment, voto e tal, eram comigo, Éden, que era o chefe de gabinete do Jacques Wagner, o próprio Jacques Wagner, né? Sim, mas as figuras cuidavam mesmo. A Miriam, que era ligada a Miriam Belchior, e era a gente que tinha os votos, as planilhas, as contas de quem está mentindo, quem está votando. Então, quando eu saí de lá, deu 2016, a gente saiu, a Dilma foi afastada. Eu decidi não procurar o PT. Eu não era afiliado, não tinha nenhuma relação assim, partidária e tal. Falei, cara, não vou não. Deixa aqui, tem muita gente saindo do governo, o PT pega seus quadros e toma conta. E me ofereceram um cargo, o Gedel me convidou para ficar, eu não quis. Me ofereceram cargo na Câmara, no PL, no antigo PR, eu não quis. E falei, vou recomeçar a minha vida. Como é que você recomeça a vida? Eu falei, vou voltar para o jornalismo, momentaneamente. Meu salário tinha caído de 70%. E tinham me oferecido um cargo que era 200% a mais do que eu ganhava. Mas você não aceitou por motivos de consciência ou porque você estava muito cansado, você precisava se refrescar? Eu tinha capotado o carro, já tinha no período do impeachment, assim, de cansaço. Entendi. Além de estar cansado, eu achava que eu tinha que recomeçar a minha vida, porque eu tinha feito tudo o que eu queria até 30 anos de idade. Tinha morado na Amazônia, por acaso tinha virado ministro, tinha feito a RIM+20, e eu fiquei um pouco sem norte. O que é que eu vou fazer? Ao invés de continuar na loucura, porque aquilo é uma loucura de uma roda que segue girando, falei, não, vai recomeçar a minha vida. Também você entendeu ali também que não ia ter muito futuro. Sim. O governo ali. Não, me ofereceram o cargo que era do Eduardo Cunha. Eu não iria aceitar nunca. Moralmente falando, não iria aceitar nunca. E cargo de direção em estatal. Enfim. Aí eu decidi recomeçar a minha vida e fui para uma empresa terceirizada do DENIT, de licitação, chamada STE Engenharia. Uma empresa de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que está aqui já tem um tempo. Ela só faz consultoria na parte de engenharia. E lá eu comecei a fazer e o Luizinho abriu uma empresa, que no futuro virou a Veredas. E eu precisava fazer os freelas em jornalismo e sempre nessa lógica de explicar as coisas. Eu ia abrir um MEI mesmo. Falou, não, entra aqui na empresa. Quando eu entrei, o Bezoini falou, eu vou entrar também. Aí entraram os três, a gente fez uma reunião e decidiu que iria trabalhar com planejamento para movimentos e partidos de esquerda. Aí surgiu a Veredas. Inicialmente a gente pensou em uma coisa mais ampla mesmo, que era fazer planejamento, fazer monitoramento, estruturava informações, tal, para mandato. Isso, final de 2016 surge, eu entro em 2017. 2018 eu fiquei fazendo uns trabalhos pela empresa e ainda na outra empresa, na STE. Aí eu decidi sair para fazer a campanha de 2018. Campanha de 2018 eu fiz 4 campanhas. Aí eu fiz Vanessa Graziotin, fiz Lídice, fiz Zé Maria e fiz a irmã do João Bacelar, do PR. Já tinha feito 2016 a de prefeito de Barreiras. Tá. Que foi quando veio a coisa, eu falei, vou ficar com minha mãe. Acabei chegando lá, pediram para fazer.
Dinheiro a gente não recusa, era um cara alinhado com o que eu pensava, eu fui fazer. E Não quando você ganhou. fala em fazer campanha, Organizar a você campanha. organizava tudo, você era... No caso, a de 2016, eu fui coordenador de campanha do prefeito. Aí eu voltei e comecei a planejar a campanha mesmo. Estruturar, que é hoje a minha maior especialidade. É o que eu menos trabalho no dia a dia, mas é a minha maior especialidade. Eu criei um modelo de planejamento eleitoral. Aí eu faço planejamento de gabinete, mandato de ação, faço planejamento eleitoral e faço um produto que eu chamo de inteligência estratégica. A Veredas é Veredas, inteligência estratégica. Por quê? O que é inteligência estratégica? Aí eu uso tudo que eu aprendi. Como você copila informações de governo, legislativo em linguagem simples, aí eu puxo para o jornalismo, para que o dirigente, um tomador de decisão, tenha informação suficiente que leve ele a agir. Só que isso era a ideia inicial, meu sonho. Quando eu comecei a fazer o monitoramento, que puxa portaria, a gente pega, por exemplo, saiu Petroleiros, é um cliente nosso, a gente puxa a portaria da ANP, que trata lá de alguma alteração que pode vir a ter impacto no royalties, ou pode vir a ter impacto na vida do trabalhador. A gente aciona o jurídico já entra na justiça somente com informação da portaria. E aí eu brinco, eu atirei no que vi e acertei o que eu não vi. Então hoje eu faço monitoramento, petróleo, Dataprev, Serpro, CUT, trabalhista, bancários, e faço a ANP, setor do petróleo. Hoje a gente lida com isso, basicamente, no dia a dia e... Época de campanha... E a época de campanha continua do mesmo jeito. A gente conseguiu montar uma equipe de atendimento no Congresso, de análise, de avaliação. E aí eu uso o histórico. O governo ele sempre toma decisões. O que essas decisões significam para as pessoas? Essa é a grande pergunta. A gente fala muito da decisão, mas fala pouco do significado dela. Sim. E o que eu faço é detalhar o significado. Por exemplo, eu fiz um documento uns dias atrás sobre qual é o impacto da autonomia, da aprovação da autonomia do Banco Central para a desigualdade. A gente vai lá, senta e fala, olha, pode ter isso. E entrega para a mão do advogado, para a mão do dirigente falar. Qual é o impacto do PL... da reforma cambial, aprovada recentemente? Lavagem de dinheiro. Mas por que lavagem de dinheiro? Quem é que entra e quem é que sai do país com 50 mil reais? Sem ter que declarar. Isso vai levar o quê? Faz sentido para você? Faz sentido que estão dolarizando a economia, porque se você pode abrir conta em dólar, estão dolarizando. Então você bota os riscos. Naturalmente a gente não tira isso da cabeça, faz um estudo, uma pesquisa, conversa com o Nelson Barbosa, conversa com outras pessoas. Tem uma relação com o tema e faz esses relatórios. Diariamente, a gente faz informes. Então, por exemplo, o STF tomou uma decisão de algo que impacta na questão trabalhista. Como a gente atende a CUT, atende os sindicatos, a gente informa. Olha, a decisão diz isso e isso, recurso extraordinário, ação, o que for, determina tais coisas. Traduzem o juridiquês por interesse concreto do seu cliente. Exatamente. Massa. Ô Efraim, tem uma frase que não se sabe se foi o Pedro Malan que falou, se foi o Gustavo Loyola, que é que no Brasil até o passado é incerto, né? E aí, o que você acha imprescindível que a Veredas faça para que ela possa antecipar as adversidades e oferecer produtos sólidos para o cliente em tempos tão conturbados assim como esses? O primeiro elemento que eu acho é o seguinte: você só tem previsibilidade se você planeja. Não dá, e essa é a maior crítica que eu tenho à esquerda em si hoje, que ela age por espasmos. O cara espirrou. Porque o cara espirrou, porque isso, porque aquilo. Tá, mas o que isso tem a ver? O cara espirrou, existe um motivo, é passado. O que significa o espirro é futuro. O que a Veredas faz é olhar o passado, ler o presente para tentar dizer um cenário para o futuro. Isso vale para uma portaria, isso vale para uma decisão, isso vale para um ato político, para uma ação política. Como que isso impacta o cliente? Eu sou um dirigente bancário do Banco do Brasil. Qual é o passado do Banco do Brasil? O Banco do Brasil fechou a agência no governo Dilma. Isso é verdade. Então eu tenho que ter cuidado se eu vou criticar o fechamento de agência no governo Bolsonaro. Não tem? Tenho, porque senão eu vou me contradizer com o que eu fiz no passado. Como que você lê isso?
o impacto socioeconômico disso. Qual é o cenário onde você fecha no passado, qual é o cenário que você fecha agora. Isso tem um contexto econômico, político e social. Refinarias, pegando aqui um exemplo real. A Dilma vendeu Campos Maduros, que são campos de terra, que fala. O Temer vendeu, o Bolsonaro está vendendo, mas ninguém vendeu refinaria. No governo Dilma, nos governos anteriores, se decidiu refinar mais no país, que joga o preço, porque é aqui, você explora, você produz, você refina. Aí você faz no governo. Qual é o grande problema dessa lógica atual? Ela não é muito diferente do passado, se você for. Por que não estourou o preço no governo Bolsonaro, no governo Temer, e estourou no Bolsonaro? A política de preço é basicamente a mesma. É mesmo. Quantidade de refino sendo refinado, quantidade de petróleo sendo refinado no país e uma pressão maior dos importadores. No eleitoral, é a mesma lógica. Se você pegar 85% dos parlamentares de esquerda, eles são de pautas ideológicas, identitárias ou de ações locais. O que é ação local? Ou o cara é um cara de emenda, de entrega e tal, ou ele é um cara, eu sou dos petroleiros, eu sou do sindicato, eu sou dos professores, eu sou do LGBT, ou é um pouco de cada pedacinho social organizado para ele ter seu voto. Isso vale muito para o proporcional, porque não precisa de voto de todos os lugares para ser eleito. Mas enquanto política majoritária, o que você tem que fazer? Aí a gente pensa para o majoritário um planejamento, para proporcional outro. Mas passa pelo seguinte, o princípio básico é, apesar de ocorrer uma migração para a rede, a organização da política ela se dá em territórios. O primeiro passo seu é identificar o seu território. Seu território é identificado por 3 variantes. Variante voto, se você tem histórico de voto. Variante de recepção de mensagem, você precisa saber se a mensagem do seu partido ou a sua é recebida naquele público. Como que mensura isso? Pesquisa. E a terceira variante é a oportunidade. O cenário te indica alguma oportunidade sobre algo. Essa oportunidade não pode ser espasmos. Ela tem que ser uma oportunidade pensada. Separando. No eleitoral a gente faz isso, esse diagnóstico territorial, puxa os votos, transforma em bairros. O bairro não só o seu voto, mas dos seus apoiadores. E aí você consegue fazer uma sobreposição de ver onde tem um potencial maior de votação. E aí vem as perguntas. Por que você foi bem votada nesse bairro? Porque foi voto de opinião. Não existe voto de opinião. Isso é viagem. Isso é voto de opinião. Jean Willis, Bolsonaro não é voto de opinião? Cara, voto de opinião é circunstancial. Do jeito que o mesmo cara que votou... Porque voto de opinião, eu tenho uma opinião. A minha opinião muda. O voto muda. Não existe voto de opinião sólido. Existe uma variável. O mesmo público de voto de opinião que votou no Lula votou no Bolsonaro. Agora, eu tenho lá, bairro, Pituba, Salvador. Fui bem votado, 3 mil votos na Pituba. Por que eu tive esse voto? Aí eu tenho que olhar com a pessoa local as variáveis. Pituba é um bairro assim, tem voto migratório, mora em outro bairro. Aí você começa a entender como que é o voto da pessoa. E você sabe que tem um voto que é preciso estar mais na TV, preciso estar mais no rádio, preciso ter rádio comunitária, preciso ter uma liderança minha, política, do partido ou de relações políticas sua, trabalhando naquele outro bairro, diariamente, levando sua pauta, organizando seu grupo de WhatsApp. Só que isso tem que ser feito antes. Não estou dizendo que não existem votos alheios, o voto do cara que recebeu no WhatsApp decidiu votar em você. Mas a política ela entende que ela tem que ser profissionalizada, estruturada numa lógica de produto mesmo, de mercado. Produto de mercado que eu digo precisa ser profissionalizada, ou a gente vai ser engolido pela direita, pensando isso de um ponto de vista centro-esquerda. O mandato é a mesma lógica. Por que as pessoas de influência parlamentar da esquerda, tirando o índice de curtidas e etc., porque tem uns que tem lá em cima por fatores diversos, até robô, até mesmo por imitar em uma determinada publicação. Mas, do ponto de vista pragmático, por que os de esquerda sempre estão mais embaixo do que os de direita? E olha os tipos de mensagem, a quantidade de elemento da narrativa. A direita tem 3, a gente tem 20, 15, 30. A direita fala lá,
socialismo quer ocupar as escolas e fica a semana nisso. Aí de manhã o Bolsonaro espirra. O Bolsonaro espirrou. É 1000 mensagens da esquerda, o Bolsonaro espirrou. Aí Bolsonaro sabe disso, vai lá e diz bem assim, os jornalistas têm que morrer. Aí passa a ser a mensagem, os jornalistas têm que morrer, defesa da opinião. Chega uma hora que você não sabe qual é a opinião do cara que você acha que você vota nele ou que você tem uma identificação, porque o cara faz 10 temas num dia. Sabe o que está lá nos grupos? Socialismo quer pegar o poder. Socialismo quer pegar o poder. É a mensagem do cara. O cara tem 4 mensagens. Você tem 50, 30, 12. Ô Efraim, sem querer ser engenheiro de obra pronta, né? Mas tudo que você falou muito interessante, muito complexo. Agora imagina, se eu fosse o Haddad e tivesse contratado a sua empresa assim, para as eleições de 2018. Você consegue ver, por todo esse conhecimento, o que ele errou, se era possível ganhar ou aquilo lá só seria ganho por um milagre, não seria impossível ganhar? Como é que você analisa essa vitória do Bolsonaro em 2018? Tá. Sobre a campanha, eu não diria que ele ganharia. Mas a primeira coisa que eu iria dizer para ele, como eu já disse para a equipe dele, não existe ser feliz de novo. No passado, nem todo mundo foi feliz como vocês acham que foram. Vocês precisam rodar o Brasil, olhar para a cara do povo. O povo se endividou, ponto. Segunda questão, vocês mentiram para as pessoas. E não é estelionato eleitoral que eu estou falando. Quando você para e pensa, eu tirei ProUni, é ótimo, tá certo. A gente matou o ensino técnico no país. Quando matou o ensino técnico, não estou dizendo que os IFTs, eles não têm um papel fundamental sobre isso. Tem. Mas quem forma no IFT sabe para quê? Como é que eu não faço ensino técnico, num ensino técnico que leve e considere as características regionais? Sim. Se eu for padronizar um ensino técnico, o de São Paulo não serve na Bahia. Sim. O da Bahia não serve no Pará. Pará tem mineradora. Eu não sou contra a mineradora, desde que ela respeite a lei, pague imposto e etc. Tem que formar gente. Tem a sua. Mas o cara precisa trabalhar em algum lugar. Se for na Alemanha, o cara forma o cara para trabalhar no carro. O cara forma o cara para trabalhar na energia solar. A gente tem polo de energia solar, eólica. No Nordeste não tem curso de FT para energias renováveis. Isso para mim é ignorância. Isso é a segunda coisa que eu falaria. Terceira coisa que eu falaria é o seguinte: qual é a renda das pessoas que a gente deu bolsa e que formaram com cota? Qual é a média de renda? Um salário mínimo e meio. Não é da minha cabeça, tem pesquisa sobre isso. Olhe os dados e decida o que fazer na política. Esse cidadão que sonhava ser engenheiro, ele olha para o PT, amplificado, obviamente, pela cultura da corrupção, do falso moralismo e do discurso que o PT quebrou a economia brasileira, e diz, cara, o PT mentiu para mim. Hoje eu sou motorista de Uber porque o PT me fudeu. O PT disse que eu ia formar, tirar um diploma de nível superior e mudar de vida. E não mudei. Teve gente que piorou. E o cara que tinha uma rocinha que migrou para a cidade, piorou. Mas não quer mais voltar para a roça, porque a cidade é bom. A cidade tem bar, a cidade tem cinema, a cidade tem outras coisas que o interior não tem. Então isso eu diria. E por fim eu diria o seguinte: marketing não dita política, a política dita o marketing. O maior erro do PT em suas 4 últimas campanhas, inclusive nas vitoriosas, é que o marketing, ele ditou a política. Então, assim, menos João Santana e mais estratégica, mais política, ouvir as pessoas. Qual é a mensagem do Bolsonaro? Não dê lockdown porque o povo quer trabalhar e comer. Se ele está falando isso porque ele é gênio? Não, ele está falando porque ele tem 2 estrategistas. Tem um Steve Bannon também. Não, esquece. Ele tem estrategista militar, a mensagem dele é territorial. Steve Bannon é rede. Rede é processo, amplifica. Mas só amplifica o que tem estrutura de base, que são as igrejas. O cara é um gênio. Quem está montando a estrutura dele, que são os militares, são muito inteligentes. A mensagem dele para o Sudeste não é a mesma do Nordeste. Por que ele mandou os caminhoneiros fecharem o lockdown de São Paulo e não mandou os caminhoneiros fecharem a Bahia? Porque ele usa a estratégia territorial, isso é básico. Leiam um pouquinho mais lá atrás, a arte da guerra. A esquerda não se conhece e não conhece o seu inimigo. Bolsonaro conhece o seu inimigo e está se conhecendo cada dia melhor. E isso ajuda ele a fortalecer as suas estratégias. Não estou aqui concordando se ele está fazendo a política certa ou errada, mas é
estratégia. A estratégia está dada. E é evidente. Não enxerga quem não quer. Como é que ganha dele em 22, então? Aí eu vou entrar como que ele ganhou em 18. Ele ganha por um fato novo. De fato, as redes tiveram um papel fundamental nisso. Os disparos em massa e etc. Da qual a justiça está fazendo vista grossa. A gente sabe disso. E ele pegou uma onda que foi mundial, de sentimento e tudo, de novas forças políticas. Ele já perdeu esse sentimento pela composição que ele fez com o Centrão. O casamento está dado. E o cidadão enxerga isso. Isso é outra coisa, um adendo. Mesmo jeito que o jornalismo fala, escreva para sua tia burra. Não escreva para sua tia burra, porque só entende texto burro quem é burro. Escreva simples para que as pessoas que têm menos informação entendam. E é isso que falta. E isso o Bolsonaro fez em 2018. Ele trouxe questões simples. Naturalmente, a facada também teve ali um elemento de comoção nacional, tira eles do debate, ajuda ele a expor. Como ganhar dele em 2022? Minha opinião. Tem um projeto de país, primeiro, que não tem. Isso daqui Ninguém na esquerda tem. Eu não enxergo. As pessoas não veem, não enxergam, né? Também. Porque eu não sei se as pessoas não enxergam. Há quem acredite que Ciro tenha, há quem acredite que o Haddad tem, há quem acredite até que o Dória tem uma visão de esquerda para as coisas, por mais maluco que isso seja. Mas quando eu falo tem um projeto de país, é que o projeto de país ele não pode ser um projeto de segmentos políticos, ele tem que ser um projeto de país. O projeto de país é uma coisa que o Lula fez lá atrás, por exemplo. Vou dar casa, comida e renda para o povo. Isso é projeto. Aí você monta a mensagem e a estratégia. A minha pergunta hoje, parte da esquerda tem que tirar Bolsonaro, a outra é vamos ser felizes de novo, a outra é nada prestou, então me deu oportunidade. Mas qual é o projeto? O que é que eu vou fazer com os elementos estruturantes de uma nação? Como que eu vou fazer o país retomar uma linha de crescimento com distribuição de renda? Alguém aqui que lê de nós consegue enxergar isso nas matérias de jornais? Nas matérias de jornais não, mas, por exemplo, o candidato Ciro lá, ele fica martelando nessas palavras, Projeto Nacional de Desenvolvimento, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Sim, a palavra, mas a atitude política dele, em alguns casos, leva o cidadão a entender ele mais como uma pessoa agressiva do que como uma pessoa estruturante. Você acha que falta uma tradução, assim, por exemplo, do falta plano? uma lapidação. Não é nem traduzir, porque o Ciro, quando ele fala de economia, ele fala melhor do que ninguém. Em linguagem simples, direta, ele sabe os exemplos que pega o povo. Tá. O que ele precisa é ser lapidado. Ele precisa lapidar o seu comportamento político para que sua mensagem se torne menos rejeitada por quem olha o Ciro e não para quem ouve a mensagem, entendeu? No caso dele, então, é o contrário. É mais marketing, menos política, talvez. Mais João Santana pro Ciro. Mas ele precisa reformular sua imagem. E isso passa pelo seu projeto, e aí entra o que é, a partir do seu projeto, o marketing. Mas ele não pode deixar o marketing substituir a política. Entendi. A política ele tem bem na cabeça. Isso é fato. E principalmente em termos econômicos, insisto, ninguém... E se tiver 6 candidatos, ele é o melhor para falar de economia. Isso é fato. Ele sabe da balança comercial, ele sabe dizer do cara que gosta de cachaça, se comprar cachaça de fora, porque que ela ficou mais cara com a importação. Ele sabe falar isso. O que ele falta é ganhar uns corações de um grupo de que olha para ele como um bulldog valente, que às vezes ele ladra muito. E se ele mudar um pouco esse comportamento, eu acho que ele pega boa parte dos servidores, inclusive de professores, uma pequena parte a mais do que ele já tem de intelectuais, porque tem outros que são muito fortes no PT mesmo, que não migram, mas ele tem uma oportunidade. Entre Ciro e Haddad, hoje o Ciro tem mais oportunidade de construir uma mensagem de agenda nacional do que o Haddad, na minha opinião. Como vencer Bolsonaro em 2022? Voltando, ter um projeto e ter base relacionada a esse projeto. Começa agora a gente entender onde nós temos votos, quem historicamente deu voto, e começar a trabalhar esses segmentos para que a gente possa transformar essas pessoas em multiplicadores. Esse trabalho já tem que ser feito agora. O Bolsonaro já tem os grupos dele de WhatsApp, já tem os grupos deles territoriais, muito impulsionados pelas igrejas evangélicas. E outra, tirar alguns preconceitos que a gente tem com algumas categorias.
ou segmentos sociais, entre eles o próprio evangélico. A gente tem que julgar menos, um pouco, e ouvir mais. Passa um pouco por essa etapa. Cumprindo essa etapa aqui, a gente entra no páreo com chance de ganhar bem. Porque o maior problema de 22 não é ganhar, vai ser governar. O Bolsonaro, ele criou uma linha hoje no país, independente do que possa acontecer dele nos próximos 2 anos, que pode acontecer tudo, inclusive nada. Quem ganhar e não for ele vai mobilizar muitas forças para gerar problema para esse pessoal, inclusive com a quantidade de militares dentro do governo. É muito militar dentro de cargo, na hora de tirar, neguinho sabota, vai trazer dificuldade. Efraim, sobre os militares que você já havia mencionado, que eles são a cabeça dessa estratégia, achei até muito interessante essa estratégia territorialista e tal. Você acha que os militares, eles vêm planejando uma volta ao governo desde ali do impeachment com o Temer, ou você acha que meio que eles deram uma sorte, assim, o Bolsonaro começou a criar condições para vencer e aí eles entraram na brincadeira também? Tá, vamos lá. Primeiro, todo o quebra-pau começa em 2007. Quebra-pau entre governo e militares, ele começa quando o Lula resolve mexer em forças nas quais eles tinham relações, vamos dizer, obscuras, para não dizer outras palavras, na própria Amazônia. Lembra que eu estudei a Amazônia? Sim. Sabe quem foi comandante da Amazônia? Vilas Boas. Ah, verdade. General Heleno. E Vilas Boas foi logo depois de General Heleno. Foi quando o Lula resolveu mexer em 2 projetos que tinham um grande impacto no monitoramento da Amazônia. CISFRON e CIVAN. É o sistema de monitoramento e o sistema de gestão. Naquele momento, rompeu com esses 2 cabeças dos militares, por relações obscuras. Tal. Depois veio a Comissão da Verdade. Sim. Na época já me falavam que era um erro. Eu tenho a opinião de que tem coisas que elas vão para a história que elas precisam ser contadas para não serem repetidas. Defunto bom é defunto sem você mexer. Essa é a minha visão. Não deveriam ter mexido. O Brasil não tem estrutura institucional para fazer o que o Chile e a Argentina fizeram. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ser o chefe da Casa Grande, o capacho da Casa Grande. É da natureza brasileira. Darcy mostra isso com outras palavras, mas João Baldo mostra isso descaradamente. Gregório de Matos mostra isso muito forte. Tanto que eu digo, você quer entender como o brasileiro vota? Leia Darcy, leia João Baldo e leia Gregório de Matos. Eles trazem essa submissão nossa às falsas elites, às elites falidas. Que o brasileiro foi quem mais se submeteu, por exemplo, a um império que não tinha dinheiro. Nenhum lugar do mundo ficou baixando cabeça para rei que não tinha recurso. Se você olhar na história, é só o Brasil. Então, a gente tem que entender essa realidade. Entendendo essa realidade, a gente consegue olhar para o que esses militares significaram com essa ruptura. Se veio Comissão da Verdade, se veio todos os outros embrólios, num movimento contrário, de que nunca se deu tanto recurso para as forças militares, como no governo Dilma, inclusive. Se renovou frota, ampliou cargos, general na reserva e tudo. Empoderamentos, grandes eventos, compra de equipamento, que isso só deu subsídio para alimentar. Onde é que está o erro? Se eu sei que General Vilas Boas, em 2007, tem um confronto, um enfrentamento público, inclusive, contra o governo, como é que eu acendo esse cara a comandante do Exército? E foi a Dilma, né? Se teve medos, se deu uma liberdade institucional para algumas coisas que não se dá em outros países. E quando dá merda. Então, os militares, eles não têm o desejo de dar um novo golpe. Não vejo isso neles. Até porque não cabe economicamente, não cabe mundialmente. Se der um golpe, você tem restrição econômica. Todo mundo sabe disso. É diferente da época onde queriam dar golpe para fazer a tomada da economia. Mas eles viram no Bolsonaro uma oportunidade de dizer que eram diferentes do passado. Ah, tá. Como se fosse uma redenção? Alguns, né? Alguns, tipo isso. Exatamente. Nós somos bons, nós vamos mostrar. E essa parte é a parte desenvolvimentista, que são os caras que pegam e usam como exemplo
o grande momento da ditadura militar, quando você vem com aqueles indicadores de crescimento fantásticos. Só que tem um erro aí. Aquilo não vai existir mais. Aquele modelo de empréstimo Sim. não vai existir. Aquela linha de desenvolvimento, indústria nacional, não vai mais existir. E aí eles resolveram, ao enxergar isso, aplicar cargos de natureza que não tem nada a ver com a função militar, que é o Ministério da Saúde, por exemplo. Correios, por exemplo. Essa é grande provocação. Até voltando na minha abertura, né? Falei que a gente viveu, né? A segunda década perdida. A primeira nos anos 80, depois desse período que você falou de enorme crescimento no período da ditadura, nos anos 70, né? Principalmente na primeira metade dos anos 70. E essa segunda década agora, a gente entrou nela extremamente otimista. O Lula saiu da presidência com 87% de aprovação. A economia em 2009 ela cresceu 0 por causa da crise, mas em 2010 cresceu 7,5%, né? A gente teve todos esses eventos de que você participou, Olimpíadas, Copa do Mundo, tal. Então, Projeção assim, internacional muito forte, uma projeção né? internacional altíssima, o Brasil participando nas mesas lá com grandes potências emergentes, né? Criando grupos, etc. Então, assim, havia uma certa euforia, né? Até a metade da década, assim, e tudo desandou. E agora a gente já começa esse ano com esses números da pandemia, esses números econômicos, com esse caos à vista. Como é que você vê o futuro? Como é que você vê essa próxima década? Como é que ela vai ser? Acho que o primeiro passo que a gente tem que registrar é de que essa crise ela é culpa da rentabilidade da economia brasileira com foco no mercado. Se tem um culpado, são os empresários que colocaram dinheiro na bolsa e que não estão preocupados com vidas, com pessoas, com desenvolvimento nacional, porque eles querem um lucro a tudo e qualquer custo. E esse lucro, ele já não é mais baseado na força de trabalho como antigamente, o que traz um problema para a esquerda clássica, que sempre teve a sua mobilização vinculada à organização do trabalho e da força produtiva. Isso gera o quê? Riqueza para poucos e desigualdade para muitos. Quando a Dilma resolve mexer na alíquota dos bancos, como você faz isso sendo estadista? Você mexe nos bancos públicos. Os bancos privados ficaram putos e começaram a boicotar a economia brasileira, fazendo fugas de capitais, aumentando taxa de juros de empréstimos, migrando dinheiro de dólar, veio as decisões erradas do ponto de vista da economia também, isso tem que ser dito. Sim. Não se tocou um projeto macroeconômico sólido que trouxesse desenvolvimento para o Estado, saiu desse processo que valorizava a Petrobras, valorizava empresas privadas como a Vale também, porque isso você gera riqueza local. Você olha, e tem os erros que eu falei de você não formar mão de obra, que é um dos maiores problemas do país, mão de obra qualificada. Mas basicamente você tem o seguinte: ficaram chateados porque não voltaram para o poder, para fazer o que bem queriam, para fazer a ponte para o futuro, e acabaram fazendo uma ponte para um passado muito distante. E como que eu vejo a próxima década? Para você ter ideia, de acordo com a pesquisa do IBGE, de quinta-feira, divulgado sobre dados econômicos e de renda e também de emprego, o Brasil volta a ter a renda per capita de 2013 apenas em 2030. Meu Deus. De 2003 ou 13? 13. 13. Portanto, a gente vai ter um forte empobrecimento da população, o retorno de uma inflação mais persistente na economia. Ela não é volátil como o mercado está dizendo, hoje e tal. Ela vai ser permanente. Por quê? Porque você tem um PIB que boa parte dele, 70% dele, é movimentado pelo consumo interno. Esse consumo interno com importações e com produção interna. Como a crise veta a produção interna, você importa em dólar, então você está susceptível à variação de preço para as coisas micro e para as coisas macro. Do pão até a gasolina. Do pão à gasolina, do trigo, do óleo, do que for. Então a tendência nos próximos anos é você ter uma grande bolha de ágios e espólios, retomada da inflação, que já está retomando, né?
apesar deles falarem que está dentro da meta e tal, o problema não é dentro da meta do quê? A meta é para o mercado. O problema é a realidade do povo. É o povão. Você tem uma perda de renda muito forte e você só tem uma capacidade estruturante de retomar isso a partir da próxima década. Agora, você olhar e pensar que você vai estar 17 anos atrás, Caramba. é triste. Porque você olha para o país hoje, qual é a política estruturante de Estado que está sendo feita pelo Congresso e pelo governo? Nenhuma. Você não tem uma política nem digo de diminuir a desigualdade, estrutural, financiamento. Não é disso. Qual é a política que a gente tem hoje de consolidação da produção dentro do país? A gente tem um colegiado de empresários filhos da puta, que fazem como agronegócio. Sou de uma terra dominada pela soja, Sim. onde eles tiveram dívidas da pandemia perdoadas porque estavam sofrendo com a pandemia. Nunca vendeu a soja tão caro na vida, só ano passado 3 variações de preço a mais. E é assim que o Estado e as instituições olham. O problema do Brasil não está somente na política econômica do Bolsonaro. O problema do Brasil está no judiciário. O judiciário faz a lei conforme convém às suas vontades. Se convém agradar refis e TCMD de dinheiro transferido para fora, herança transferida para fora, e que tem que manter de forma oculta e sem declarar, isso decidido pelo STF essa semana, é porque estamos bem no país, não precisa de dinheiro. Se a gente acaba de votar um projeto de lei e aprova no Congresso de que você pode abrir conta em dólar e levar, por vez, até $50 mil para fora do país, comprar dólar fora, como é que vai se dar a transparência e a declaração disso? A questão é, o Estado brasileiro, ele não olha para o povo, ele olha para alguns. E esses alguns vão estar dominando cada vez mais a nossa economia. Lembrando que nós vamos ter na próxima década um grande problema. Pouca gente fala, não. A bolha da aposentadoria dos microempreendedores individuais. Caramba. Se a Previdência já é uma bolha, no sentido amplo que eles falam, sem ser, normalmente a Previdência ela não é tão ruim quanto está, mas a gente tem um grave problema nisso. O MEI, ele contribui com valor fixo de imposto, se eu não me engano R$60, R$70. Como é que essa pessoa vai receber um salário mínimo contribuindo R$70? E aí você faz a narrativa política de que eles são empresários. Quantos MEIs a gente tem? Quantos MEIs daqui a um tempo estão na faixa da aposentadoria? E eles vão ter que receber a aposentadoria, uma obrigação estatal. Nem que seja o valor mínimo, mas o valor mínimo é um salário mínimo. De quem contribui 70 ganha 1.000. Não estou aqui entrando se está errado ter a política do MEI ou não. Mas nós teremos novos problemas que a gente vai ter que olhar. Segundo grande problema, o nosso arcabouço tecnológico envelheceu. Ele não tem investimento. Você não tem um investimento como se tinha de empresas, inclusive privadas ou empresas públicas, que formavam jovens para trabalharem nas suas estruturas. Você pode não gostar da Odebrecht, mas a Odebrecht formava gente. Você pode não gostar da Petrobras, mas a Petrobras formava a gente. Você pode não gostar da Fiocruz, mas boa parte dos melhores pesquisadores formados em universidades públicas e privadas foi com dinheiro público também ali. Isso está praticamente limado, cortado. Então você não tem uma perspectiva de construir conhecimento. E por fim, a gente vai entrar no mundo 4.0. Sim. E o Brasil está 20 anos atrás disso. Já sempre foi o nosso gap, né? Já estava 20 anos atrás, antes da pandemia, né? Sim, que sempre foi o nosso gap, 15, 20 anos. Lança-se uma tecnologia, claro que chega mais rápido hoje, mas aquela tecnologia mesmo, ela demora a ter solidez na economia brasileira 15, 20 anos depois. A gente está indo para o 5G, enquanto a China está indo para o 6G. A gente está numa diminuição de universidade pública, enquanto a Alemanha, Inglaterra e China estão numa crescente do investimento na universidade pública para desenvolvimento de tecnologia. Qual é o resultado disso?
dependência cada vez maior, dolarização da economia. Projeto Mad Max. Por aí. Gente, que difícil. Caião, mas vamos pro nosso desafio agora? Momento Jânio Quadro. Efraim, seguinte, esse aqui é o quadro fixo do nosso programa, tá? Como você sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito bem singelo de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Então, qual que é a proposta aqui? Que você se imagine hoje, março de 2021, como o presidente da República desse país, certo? E aí você vai escolher uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um elogio, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E depois, lógico, depois que você pensar, você vai compartilhar o conteúdo dessa mensagem com a gente. A gente vai pendurar, a gente já está construindo o nosso site, está para sair. E todo mundo que participa aqui tem lá o seu bilhetinho no nosso mural Momento Jânio. Entendi. O meu recado, ele é pro presidente da China, o Xi Jinping, e a mensagem é: vamos desenvolver aquele sistema operacional, um sistema operacional focado nos países subdesenvolvidos, para que esses países, a partir do financiamento do BRICS, tenham a capacidade de produzir suas próprias tecnologias. Muito bem. Efraim, depois dessa mensagem diplomática, eu quero agradecer em nome de toda a equipe a sua presença, né? Ter vindo aqui compartilhar com a gente sua vida pessoal, sua experiência profissional, sua capacidade de análise. E um elemento que eu não sabia que você ia trazer, que eu senti uma presença muito grande de uma brasilidade, né? Você citou Gregório de Matos, João Baldo, Darcy Ribeiro. E a esses 4 eu vou juntar a sua mãe, entendeu? Que Sim. Desde o começo te contava desse Brasil. Né? Talvez tenha sido a primeira antes do Gregório e de todos esses pensadores. Então, um beijo muito grande, muito obrigado por ter vindo, viu? Agradeço a vocês o convite, é um prazer, um bate-papo muito gostoso, muito informal, deixa a gente muito à vontade de contar, de ver como é a gente contra o espelho também, né? Porque são coisas que fazem a gente lembrar, e tem coisa que a gente às vezes deixa lá guardadinho, né? E que agora vem à tona. Bem interessante essa proposta também de vocês. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, Efraim. É isso, pessoal. Contra esse projeto Mad Max, fruto dessa análise muito realista, a gente tem que agir, a gente tem que pensar, tem que conversar cada vez mais e seguir na luta, na lead. É isso, muito obrigado. Continuem seguindo a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, a gente está também no Twitter, Política ao 2 é o número. E a gente está no Spotify e no Deezer, Política ao Quadrado. Um grande abraço. Beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.